Fala galera! Na aula passada a gente viu como manipular os objetos fazendo a criação da mesa de bilhar. A mesa de bilhar, a parte de cima, foi bem a lógica da lança que a gente criou lá na aula 2. O que a gente vai fazer agora é mais parecido com a parte de baixo da mesa, que foram as pernas. Então a gente mexeu, esticou, encolheu os polígonos através das linhas dele e das faces dele. As linhas a gente vai chamar de edge e as faces a gente vai chamar de polygon, que são os polígonos. Antes da gente fazer isso, quero que vocês vejam a principal diferença aí do 3ds Max para o Blender, para quem está acostumado a trabalhar com Blender. Para eu poder mexer neste objeto, eu vou precisar antes converter ele para polígono editável. Para converter ele para polígono editável, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou aqui para Convert to Editable Poly. Quando eu faço isso, os parâmetros aqui do lado, eles mudam. Então ele libera algumas coisas para poder mexer. Ele libera as edges, que são essas linhas que a gente usou para trabalhar lá na perna da mesa. Ele libera as vértices, vertex, border, polygon e element. O element é esse daqui. Então vamos ver uma por uma. Eu vou clicando e eu vou falando em quais que eu estou clicando. Quando eu clico na vertex, aparecem esses pontinhos azuis, roxo, enfim, que se eu der um clique em cima dele, eu consigo mexer na altura dele, consigo movimentar ele. Então, é assim que eu trabalho a parte de pontos. Já no do lado, que são as linhas, as edges, eu consigo clicar aqui nas linhas do objeto e mexer nelas também. Então aí eu vou mexer na linha inteira. A border, que é a próxima, para eu poder mexer nela, eu preciso antes ter uma borda aqui. O objeto tem que estar vazado. Então eu vou pular ela agora e vou para do lado, que é polygon. Nela eu consigo trabalhar nas faces. Eu vou clicar nessa face aqui e vou apertar Delete, eu vou apagar essa face. E aí o objeto vai ficar vazado. Aí sim eu consigo trabalhar com a border. Quando eu clicar aqui, ele vai selecionar toda a borda do objeto. E aí, se eu arrastar o eixo, eu vou arrastar a borda inteira. E por último, eu tenho o element. Quando eu clico nele, eu seleciono o objeto inteiro. Essa é a principal diferença entre o 3ds Max e o Blender na hora que a gente está modelando o objeto. A gente precisa converter ele para polígono editável para poder mexer nas partes do objeto. Aqui no border, por exemplo, se o objeto está vazado e eu quero preencher ele novamente, basta eu selecionar a borda, vir aqui nas configurações e procurar pela opção Cap. Na hora que eu clicar em Cap, ele vai fechar o objeto através da borda. Então, fechei o objeto aqui. Uma coisa também que a gente observa é que quando a gente abre o Blender, ele vem nessa view, que ele aparece como ortográfica lá, aqui perspectiva, e o 3D Max ele aparece quad view, essas 4 views. Para eu deixar a view, a perspectiva em tela cheia, maximizar ela, eu preciso clicar nessa view, dar um Alt W e aí ele vai deixar em tela cheia. Alt W de novo, ele vai me trazer as 4 viewports.
Sabido disso, a gente vai criar um objeto que é o machado. Esse machado, ele está no livro de vocês. Então, deixa eu deletar aqui essa box que eu criei. Então a gente vai seguir, para quem tem o livro, o material que eu uso é o material da Microcamp, o Games 4K. Como não é programação paga, eu não vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas para quem não tem, dá para acompanhar também, quem não tem o material. O que eu vou fazer é criar na vista front uma plane. Então, vou aqui na parte de criação, esse símbolo de mais, e vou procurar por plane. Aí aqui na vista front eu vou criar um retângulo que vai ser a minha plane, e não vou me preocupar com as dimensões, porque eu vou colocar aqui nos parâmetros. Então, in length, o valor que eu vou colocar é 20, in width 40. Então observa que ele vai mudando. Vou tirar o zoom. Então aqui, length 20, width 40. O número de segmentos eu vou deixar 1, que são essas divisões. Eu vou deixar 1 nos dois. Feito isso, agora eu quero manipular esse objeto, né? Então, para eu manipular esse objeto, eu vou precisar aí converter esse objeto para polígono editável. Então, botão direito em cima do objeto, Convert to Editable Poly. E agora eu vou começar a fazer as divisões desse objeto. Eu vou usar a Edge. Então, selecionando aqui a ferramenta Edge, eu venho aqui na vista Front e vou fazer uma seleção para pegar a linha de cima e a linha de baixo. Eu não quero pegar a linha lateral, só as linhas de cima e as linhas de baixo. E aí, para eu dividir esse objeto no meio, eu vou usar a opção Connect. Aqui, Connect. Então vou clicar nele e aí ele dividiu em 2. E aí eu consigo, com o Connect, arrastar depois essa linha que foi selecionada pelo eixo X, né? Consigo colocá-la na posição que eu quiser aqui. Quando eu faço ele de primeira, ele vai bem no meio. Então eu arrastei ele, vou deixar a parte que vai ser a base do meu machado um pouco menor, a parte que vai no cabo do machado, e a parte que vai ser do machado eu vou deixar maior. O que eu vou fazer agora? Agora eu quero aumentar então essa ponta que vai ser referente ao machado. Para aumentar eu vou usar Vertex aqui. E eu também poderia aumentar usando a Edge, mas eu vou selecionar aqui. Vou apertar a letra R. A letra R é para você mexer no escalonamento uniforme. E aí eu vou puxar para cima. Pronto. Eu aumentei. Ficou assim. Agora o que eu vou fazer é dividir esse machado no meio. Eu vou dividir selecionando Edge. Eu vou pegar essas duas linhas e vou usar o Connect. Pronto, ele foi dividido. E agora o que eu vou fazer é puxar um pouco para frente, usando o Vertex novamente, que são os pontinhos. Então, vou selecionar com W, puxo ele para frente. Ficou com esse formato. Agora eu quero dividir ele em várias fatias, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa linha, usando a ferramenta Edge. Ela está selecionada, a linha do meio, vai ficar vermelha. E vou usar a opção Chamfer. Só que a opção Chamfer que eu vou usar vai ser as configurações. Para eu entrar nas configurações do Chamfer, ele fica aqui do lado. Então, eu peguei a Edge,
Para entrar nas configurações, eu tenho que clicar nessa caixinha escrita Settings. Vou clicar nela e ele vai abrir uma caixinha perguntando: e aí, em quantas fatias você quer dividir isso? Aqui ele está perguntando se eu quero ele uniforme, triangular. Aqui é triangular. Ele está perguntando para mim a distância. A distância eu vou colocar. Eu vou aumentando aqui e vamos ver uma distância que fica interessante. Vou colocar 15,509 para ver como é que fica. Ele quer saber também a quantidade de edges que eu quero. Eu vou colocar 6 edges. Então olha que o objeto já modificou. Ele quer saber também aí se eu quero que ele seja aberto ou fechado. Eu vou deixar ele fechado. Se é para inverter ou não. Se é para suavizar ou não. E eu vou confirmar aqui. Então aqui ele fez essa encurvatura. Essa encurvatura aqui foi por causa do chanfrado que eu criei aqui no meu objeto. Agora o que eu vou fazer é mexer nas vértices. Então observa aqui em cima que agora eu tenho vários pontinhos. Então aqui eu tenho um pontinho, ó, que se eu puxar, ele vai abrir. E como é que eu faço para juntar esse pontinho? Eu vou selecionar assim, ó, fazer um quadradinho de seleção. Vou dar o zoom aqui, vou fazer um quadradinho de seleção. E aí eu vou clicar na opção Collapse. Então vou aqui embaixo e vou procurar a opção Collapse. Ela vai estar na parte de geometria. Collapse. E agora, ó, ele juntou. Vou fazer isso também com a parte de baixo. Collapse. E pronto. O que eu vou fazer agora é triangular essas linhas. Então eu estou com muitos polígonos aqui, eu quero triangular para ficar com esse efeito que está aqui em cima, triangulado. Então como que eu vou triangular? Eu tenho a minha linha central aqui, eu vou levar esse ponto para cá, esse ponto para cá, e vou triangulando a forma. Esse ponto aqui de cima eu vou levar para cá e esse ponto aqui de baixo eu vou levar para cá. Só que aí, observa aqui, ele está ficando deformado. O que eu vou fazer? Eu vou soldar esses pontos. Para soldar, eu vou clicar no ponto que eu quero levar e vou procurar a opção Target Weld. Então aqui, ó. Target Weld. Vou clicar nessa opção. E agora aqui eu vou dar um clique nesse pontinho de baixo e um clique no de cima para juntar. Vou fazer isso sem o zoom aqui embaixo. Então, clico nesse pontinho, clico no pontinho de baixo. E aqui no meio a mesma coisa. Esse para cá, esse para cá. Então ele soldou o meu objeto e ele ficou com esse formato final. Agora eu vou usar um modificador que é o modificador Shell. Para a gente selecionar um modificador Shell, a gente vai ter que ir na lista de modificadores. Ele vai estar como Modifier List.
Então deixa eu tirar o Target Weld e fica aqui em cima. Aqui está escrito Add to Ball Poly e aqui Modifier List. Vou clicar aqui e vou escrever Shell. Então é esse daqui, Shell. Aí observa o que acontece com o objeto. Esse objeto, ele fica com esse formato aqui. E aí eu vou mexer nos parâmetros de Shell. O Inner Amount eu vou colocar 6. Então o meu Inner Amount está 0. Aqui eu vou colocar 6. E aí ele ficou mais espesso, o objeto. Então foi isso que aconteceu. Agora eu vou converter esse objeto novamente para polígono editável, para fixar esse inner shell que eu criei. Então, botãozinho direito em cima, Convert to Editable Poly. Pronto, fixou. E agora eu vou selecionar todas as vértices daqui da frente do machado para deixar ele bem fininho. Então, para fazer isso, a forma mais fácil é vindo aqui na vista front, pegando a opção Vertex, que são os pontinhos, fazendo uma seleção para pegar todos eles. Cuidado para você não pegar esses daqui de dentro, tá? Eu quero só esses daqui da ponta. Vou apertar a letra R para mexer no escalonamento e vou mexer no eixo Y. Vou trazer o eixo Y para dentro, o mais próximo possível. Você também pode observar isso aqui, ó, na vista left. Eu vou tentar deixar esses pontinhos vermelhos o mais próximos possível, para ele ficar bem afiado. Eu só não vou sobrepor eles, porque eu quero que ainda tenha um efeito de lâmina. Então eu estou puxando aqui, na vista left o eixo muda para o eixo X, tá? E aí ele ficou assim. Em cima. Então, aí eu já tenho a parte da base do machado. Agora, o que eu vou fazer é usar a minha Edge e dividir esse objeto em algumas partes. Isso daí vai ser para a parte do acabamento. Então, o que eu vou fazer? Aqui ainda na vista front, eu vou pegar a Edge, vou selecionar essas duas linhas aqui, a de cima e a de baixo. E aí eu vou dividir essa base em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então eu vou usar a configuração do Connect, que a gente só viu o Connect em si. Na configuração do Connect, eu vou dar um clique. E aí eu aumento o número de linhas que vai dividir. Ficaram 4. O valor que eu coloco aqui, eu confirmo. Ficou dividido em 4 partes. Aí o que eu posso fazer é pegar essas duas linhas mais internas. E aí como que eu faço para pegar essas duas linhas mais internas? Eu vou dar um duplo clique. Segurando o Shift eu dou um duplo clique na outra linha. Então as duas ficaram vermelhas. E aí eu vou usar a ferramenta de escalonamento, letra R. Vou puxar o eixo aqui pela vista top, o eixo Y. E aí ele ficou assim, com esse formato.
aqui é onde vai a base do machado, o cabo do machado. E aí agora é só fazer o cabo do machado usando a extrusão. Como que eu vou usar a extrusão? Eu vou usar aqui a vista top para mexer nisso. Eu vou pegar a opção polígono. E vou clicar só aqui, aonde que vai ficar o cabo do machado. Aqui é a parte onde aparece o cabo do machado. Segurando o Ctrl, eu vou clicando. E aqui embaixo também. Segurando o Ctrl, eu vou clicando. E aí eu vou usar uma ferramenta chamada extrusão. Extrude. Vou aqui na configuração. Clico nela. Vai abrir a janelinha. E o valor que eu vou dar de extrusão, ó, se eu der um valor de extrusão direto, ele já vai subir o cabo. Eu vou usar o valor 0 e confirmo. O valor 0 parece que nada aconteceu, mas ele já criou uma extrusão. Agora o que eu vou fazer é, com a ferramenta de escalonamento, letra R, diminuir aqui pelo centro. Ó, ficou assim, tanto aqui quanto aqui. Vou tirar a seleção daqui de baixo. Para tirar a seleção de baixo, segurando o Alt, eu vou clicando em um por um. Pronto. E aqui em cima, eu vou pegar a letra W e vou subir bem pouquinho. Um pouco para baixo. Então, eu levei ele para baixo. E eu vou dar mais uma extrusão 0. Então, eu vou clicar aqui na caixinha, confirma. E aí eu vou subir isso daqui, ó. Pronto. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou clicar em um primeiro, segurar o Ctrl, clicar nos outros dois. Vou levar ele um pouquinho para baixo. E agora eu vou dar mais uma extrusão no valor 0. E essa parte eu vou levar para baixo para fazer o cabo. Por que isso? Porque isso cria um efeito de profundidade no meu machado. Pronto, achei que ficou interessante. Eu vou descendo para fazer o cabo. Aqui está o cabo. E aí, nessa parte de baixo, o que eu quero fazer é aumentar para ela ficar um pouco mais grossa. Só na parte de baixo. Ficou assim. Então apertei a letra R e aumentei. Se você quiser dar um efeito mais parecido com madeira, o que você pode fazer é, aqui na vista front, pegar as edges e selecionar todas essas linhas aqui. Então você faz essa seleção na horizontal. E aí a gente vai dividir essas linhas usando o Connect. Só que a gente vai pela configuração do Connect. Eu acho que 4 divisões está bacana. Vou confirmar. E aí eu posso brincar com algumas dessas linhas. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui, que é mais perto da base do cabo, eu vou dar um duplo clique. E vou diminuir um pouco. E com o W vou levar um pouco para lá. Aqui é a mesma coisa. Vou diminuir um pouco. Menos do que eu diminui lá em cima. E com o W levar um pouco para a minha direita. Aqui embaixo eu vou aumentar um pouco. Ficou assim. Aí ficou com esse efeito aqui. Agora é só eu aplicar o material.
Para eu aplicar o material, são dois materiais diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu slot de material, letra M, ele vai estar com os materiais que eu já criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, esperar ele carregar. Aí. Vou pegar esse primeiro que está aqui e vou mudar para a cor cinza, dando um duplo clique aqui na Base Color. Vou deixar ele um cinza um pouco mais escuro. Ok. E vou arrastar ele para o machado. O machado inteiro vai ficar nessa cor, ó. E aí você pode mexer em algumas configurações. Então, o machado está aqui. E ele está com um brilho do próprio material. Esse brilho eu criei deixando o Roughness no valor 0 e o Metalness no valor 1. Então ele criou esse brilho aqui. E o cabo? Eu vou criar um material de madeira neste cabo. Eu tenho esse material, eu vou usar o mesmo material que eu usei na mesa de bilhar. Então lá na mesa de bilhar eu tenho material de madeira. O que eu vou fazer? Vou arrastar o material de madeira, vou pegar esse daqui que é mais rústico e colocar em cima do segundo slot. E aí eu vou ter que tirar o brilho dele, porque ele vai vir com brilho. Então, para tirar o brilho, eu vou usar aqui no Roughness o valor 1. O Roughness é a aspereza. E agora eu vou selecionar só as partes que eu quero que fiquem com o material de madeira. Eu vou usar Polygon. Lá em Polygon eu faço uma seleção bem grandona e seleciono só o cabo. Agora eu arrasto o material para o cabo. Pronto, o cabo já ficou com esse material. E aqui em cima, segurando o Ctrl, eu vou clicando nessas faces, e aí eu vou ter que usar o zoom. Vou clicando nessas faces todo ao redor e vou aplicar o material também aqui. Agora eu vou apertar o F4 e eu tenho isso. Aí por que o material ele ficou listrado assim? Ele ficou listrado desse jeito porque eu não mapeei o objeto. Então tem partes que ele não entendeu como que é para aplicar o material. Então ele deixou com essas linhas. Quando a gente estiver fazendo composição de personagem, a gente vai ver que quando você for mapear o objeto, você vai conseguir um resultado melhor aí. Agora aqui eu vou mexer nesses pontinhos. Então vou fazer uma seleção desse daqui, subir ele um pouco, e aqui vou descer um pouco. Uma coisa que você pode fazer também é usar a Edge, dar um duplo clique, R, diminui o eixo. E aqui no último eu vou fazer a mesma coisa nesse último, só que nesse último eu vou ter que usar Polygon e vou diminuir também o eixo Y aqui em cima. Pronto. Aqui o meu ele ficou quebrado, então deixa eu tirar essa parte quebrada.
Vou fechar aqui o meu slot de material, que ele consome bastante processamento. E aí o que eu vou fazer é selecionar só essa parte aqui, ó. E diminuir a altura. Aí agora eu vou selecionar só a parte de trás. E diminuir mais um pouquinho a altura. Pronto. Puxar aqui um pouquinho. Eu tô com o machado feito. Apertar a letra G, F4 para tirar esse material aí. E aí eu tenho um machado simples feito. Prontinho, essa foi a criação do machado. Se você quiser dar mais destaque para essa parte do machado, você pode, por exemplo, selecionar isso daqui, segurando o Ctrl, pegar a letra R, vou puxar aqui um pouquinho mais para dentro, esse eu vou puxar um pouquinho para baixo, e você vai criando aí alguns efeitos nesse machado. Aqui é material simples, então por isso que o machado ele vai ficar simples, ele não foi mapeado, não coloquei material de metal mesmo. Quando a gente vai na Unreal, a gente vai ver como deixar isso daqui com efeito de metal mesmo e deixar o cabo com efeito de madeira mesmo. Então, por hoje é só. Até a próxima!